eu não gostaria de estar aqui na terapia, eu não quero fazer terapia. Eu estou aqui na terapia, eu vim porque me obrigaram a vir. Uma das falas, uma das apresentações iniciais do paciente na terapia, das que eu acho das mais difíceis. E mais difíceis para eu, terapeuta, para eu, psicólogo, me motivar a atender também. O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, é validar. E eu já trago o primeiro ponto aqui para vocês, e vocês me digam se vocês concordam. Precisamos validar esse sentimento, validar esse pensamento, validar, inclusive, a honestidade com que o paciente trouxe essa informação pra gente. Muitos pacientes dizem que não gostam da terapia por causa das imaginações, das experiências prévias, de uma escolha preditiva dessa fala, em que ou ouviu o que é uma terapia, ou fez terapia e não gostou, ou assistiu alguma coisa de terapia e ficou achando que era aquilo mesmo. E muitas pessoas chegam na terapia pensando que nós vamos classificar os comportamentos e os pensamentos dele em certos e errados. Então você não pode pensar assim, você deveria pensar de outra forma. Olha, tem muita gente que fantasia, que imagina, que distorce que a terapia é um lugar em que a gente vai fazer o que a gente menos deve fazer, que é julgar o paciente. Nós não somos um profissional que diz o que é certo ou errado, que cria uma régua comportamental do que deve ser esperado das pessoas, e a gente vai lá dizer o que o paciente tem que corrigir. Mas muitos pacientes pensam que a terapia é por isso. Então, primeiro, nós vamos procurar validar o que o paciente está trazendo. Ponto número 2. Exercitarmos nós, terapeutas, a compaixão com o sofrimento desse paciente. E talvez dizer algo assim para a pessoa, né? Bah, cara, te obrigaram a estar aqui. Pô, uma terapia não é qualquer coisa, né? Um processo terapêutico, a gente sabe que tem sessões, a gente vem e fala de sofrimento, fala de emoções, e aí te obrigaram a estar aqui. Fico imaginando como que é essa questão de obrigação, de alguém te obrigar. Fico imaginando se não deve ser muito difícil viver nesse tipo de combinação, né? Em que alguém pode me obrigar, daí eu vou lá e me obrigo a ir. Deve ser bastante difícil. Como é que é isso pra você, cara? Pô, que coisa diferente, né? Eu fico pensando que se alguém me obrigasse a fazer alguma coisa, eu não sei, cara, eu realmente ia estar bastante triste, né, de ter que se obrigar a fazer uma terapia. E que pena, porque sou suspeito para falar, né, sou psicólogo, mas terapia é para ser algo tão legal, tão bacana. Tem muitos pacientes meus aqui que recebem a terapia como um presente. Alguém da família está pagando a terapia como um grande presente. E que pena que você tem essa relação, né, com terapia de ser obrigado a vir. Como é difícil. Terceiro tópico que eu pergunto para o paciente, daí assim, quando ele fala isso, eu falo, mas e por que acatar com essa obrigação? Por que você veio? Por que você escolheu acatar? Por que você escolhe obedecer? Alguém que fala assim, você é obrigado a ir na terapia, por que escolher? E talvez o paciente fale assim, não, porque daí talvez o fulano ia brigar comigo, a fulana ia brigar comigo, se não viesse. Bom, então quer dizer que você prefere vir na terapia do que enfrentar a briga com o fulano. Beleza, mas mesmo assim teria uma escolha, né? Mesmo assim teria uma escolha, você escolheu por vir na terapia. Será que esse fulano aí, ele é importante pra você na sua vida? Aí você preferiu, em vez de pegar uma briga com ele, vir aqui na terapia. Bacana, entendi. E como é que é essa relação com o fulano? Ele é importante pra você? Quem é esse fulano aí? O que você mais gosta no fulano aqui? E quanto tempo vocês estão juntos? Aí, ponto, já abriu aí um gancho pra falar da relação. Tópico número 4. Como você está se sentindo aqui e agora? Muitos terapeutas apertam o acelerador no que a gente chama de resolução de problemas e começam logo a tentar dar uma solução, pensar em alguma solução para esse problema. Não, mas então vamos pensar junto aqui. Calma, gente. Proponham mais contato com o sentimento, com a emoção e com a experiência do paciente. O quinto ponto, eu gosto de perguntar para o paciente assim, bom, fulano, tá dizendo que tá obrigado, né? Então a gente vai ter que trocar essa hora aqui de conversa juntos, né? Não tem jeito mesmo. Vamos pensar assim, se você continuasse com a terapia porque estão te obrigando, o que de pior poderia acontecer aqui? O que de pior poderia acontecer aqui na nossa terapia? E essa hora que a gente decida que vai conversar, como que essa hora poderia ficar a pior hora possível? Qual é o pior cenário possível aqui? O paciente talvez diga, olha, Lucas, eu ficar falando aqui, não entender nada,
tu não entender nada, a gente ficar conversando coisas que não fazem nenhum sentido pra mim, a gente ficar entediado, talvez eu vá até ficar com raiva de estar sendo obrigado a fazer isso. O que você pensa e conhece sobre psicoterapia? Quem foi que te contou sobre psicoterapia? Essa pessoa que te obrigou a vir na psicoterapia, ela te falou por quê que ela tá te obrigando? Por que ela considera super importante pra você? Como é que é a história dessa obrigação? Como é que vocês chegaram nessa obrigação? Então, expectativas com a terapia. 7º ponto. As pessoas contam as melhores histórias quando elas se sentem confortáveis. As pessoas contam as melhores histórias quando elas se sentem confortáveis. E sentirem confortáveis numa conversa é quando elas sentem que não vão ser julgadas. 8º tópico. Todas as pessoas, e isso inclui os pacientes, todas as pessoas gostam de falar sobre aquilo que elas fazem bem, sobre aquilo que a gente manda bem. Gostamos de falar sobre aquilo que a gente manda bem, tá? Gostamos de jogar jogos em que a gente sente que joga bem. Gostamos de contar histórias de grandes feitos, de feitos de sucesso, de feitos que a gente se deu bem, que a gente mandou bem naquilo. Gostamos de apresentar, inclusive, aquilo que a gente manda bem para as pessoas. Então, nós gostamos de falar sobre aquilo que a gente faz bem. E como é que eu abordo isso com o paciente? O paciente ele não está muito afim da terapia, mas muito bem. Olha, temos essa hora aí pela frente, né? Já validei, já acolhi, já conversei um pouco com ele sobre isso. Bom, sobre o que você gostaria de falar, então, fulano? Pelo que você me contou até agora, você trabalha com tal coisa. As pessoas gostam de falar o que elas mandam bem. É mais difícil de falar sobre aquilo que a gente não é tão bom assim, ou naquilo que a gente se considera até ruim, péssimo. É difícil de expor, é difícil de falar. Não comece por aí. Se é difícil para o paciente, não recomendo que comece por o que é difícil dele falar. O primeiro comportamento que nós queremos reforçar com os nossos pacientes é o comportamento da fala. Não é nenhuma outra habilidade, nenhuma outra técnica pela qual a gente começa. Nós começamos exercitando a fala. Quando a gente fala, quando a gente demonstra vulnerabilidade, autorrevelação, o paciente ele vai modelando que ele também pode falar, que ele também pode demonstrar, que ele também pode expressar a vulnerabilidade dele.